Gastroplastia é um termo usado para dizer que estamos fazendo uma plastia no estômago, ou seja, fazendo uma alteração da estrutura do estômago. Existe gastroplastia endoscópica e existe gastroplastia cirúrgica. Aqui nós estamos referindo aqui a gastroplastia endoscópica, ou seja, feita por endoscopia. É um método que está há pouco tempo no mundo, né? No Brasil já foram feitos mais de 2.000 pacientes e a ideia é fazer uma cerclagem, uma costura interna do estômago pela endoscopia, onde se reduz não o tamanho do estômago como uma cirurgia bariátrica, mas se reduz a capacidade de expansão do estômago, a capacidade de armazenamento do alimento, ou seja, a sua expansibilidade em mais ou menos 70% do que é hoje. Essa é a ideia, a gente vai reduzir o quanto que a pessoa consegue comer numa refeição sem reduzir a víscera, sem reduzir o órgão, sem fazer um corte no órgão, uma mutilação do órgão. Vamos apenas fazer uma cerclagem do estômago. Essa é a gastroplastia endoscópica. Um método endoscópico geral feito durante uma hora de procedimento, onde se faz uma costura interna do estômago, sem cortar o estômago como fazem as cirurgias bariátricas. Esse método ele é basicamente indicado para aqueles pacientes que têm um IMC entre 30 e 40, ou seja, é um IMC do mesmo paciente que tem a indicação dos balões gástricos. Não, o paciente que tem um IMC acima de 40 é indicado que ele faça uma cirurgia bariátrica, que é o método mais adequado para esse grau de obesidade. A gente só faz em pacientes acima de 40 quando o paciente se recusa a fazer a cirurgia bariátrica ou quando ele não pode, por algum motivo, fazer a cirurgia bariátrica. Então ele pode ser enquadrado nesse método também. Mas não se propõe para esse público de pacientes. Por isso mesmo também não concorre com a bariátrica nesse sentido. Ele é um tratamento endoscópico para um excesso de peso num grau de obesidade de 1, no máximo 2, e daqueles pacientes que têm um sobrepeso. Basicamente é para esse público que é indicado o tratamento da gastroplastia endoscópica. Várias pessoas nos perguntam se isso é uma cirurgia bariátrica. Isso não é uma cirurgia bariátrica, não deve ser comparada a uma cirurgia bariátrica. Ela não veio com o propósito de concorrer com uma cirurgia bariátrica. Ela não pode ser comparada nos resultados, que a cirurgia bariátrica tem muito mais resultado em porcentagem de perda de peso total, né? Enquanto a bariátrica em média se perde 40% do peso, esse método é entre 20% e 25%. Então não pode ser comparado também, obviamente, não pode ser comparado nos riscos. A bariátrica é uma cirurgia que faz cortes, que faz mutilações de órgão, e esse método não faz corte nenhum, não dá para ser comparado. A recuperação desse método é muito rápida, em 2 dias a pessoa está apta à sua vida normal. Numa bariátrica isso não é bem assim. Então, naturalmente, pela alteração estrutural que foi feita numa bariátrica, há aqueles problemas de manutenção de vitaminas e tudo mais, que esse método também não dá. Então, seria injusto fazer essa comparação, não é para o mesmo público, não tem os mesmos resultados, não tem os mesmos riscos. Não deve ser comparada a uma cirurgia bariátrica, não veio para concorrer com a cirurgia bariátrica. Então, são métodos diferentes, são métodos para públicos diferentes. Basicamente, há que se entender que não é uma cirurgia bariátrica, não se deve falar em cirurgia bariátrica, nem bariátrica por endoscopia. É basicamente um método que nós fazemos a redução da capacidade do estômago, mas não como a bariátrica faz. Como é que isso pode ajudar as pessoas a emagrecer, né? Como é que isso vai funcionar depois de feito? A ideia é não só reduzir o volume espacial, quer dizer, aquilo que cabe dentro do estômago, de uma forma que a gente está fazendo essa costura, mas também aumentando o retardamento do esvaziamento gástrico. É claro que diminui a ingestão diária da pessoa, quer dizer, 30, 40% menos do que ela consegue comer em relação a hoje, e também o esvaziamento
o alimento fica mais tempo ali no estômago, aumentando o grau de saciedade do paciente. Agora, não adianta fazer uma redução do volume gástrico e a pessoa continuar fazendo uma dieta inadequada. Não adianta fazer uma redução quantitativa, ou seja, da quantidade que você consegue, sem fazer uma redução qualitativa. E essa qualitativa, o método não ajuda. Isso terá que ser o próprio paciente que vai fazer isso. Quer dizer, comer coisas que não vão atrapalhar, vão ajudar o método, né? Então não adianta você costurar o estômago, apertar ele e tomar sorvetes. Sorvetes que é gordura e açúcar ao mesmo tempo. Vai passar com maior tranquilidade nessa restrição a doces, líquidos hipercalóricos, cerveja, vai enganar o método. Então não adianta, não é só ir lá e fazer uma alteração anatômica e pronto, estamos resolvidos. Não é assim que funcionam as coisas. Mas ele tem o efeito de reduzir a capacidade gástrica de armazenar alimento e retardamento do esvaziamento gástrico, o que aumenta o grau de saciedade do paciente. Que, se usada com um protocolo dietético correto, atividades físicas, as chances do sucesso do tratamento vão aumentando gradativamente, quanto mais o paciente entende isso. Sempre há a preocupação dos pacientes, e ouviram falar que os pontos podem se soltar, os pontos soltam. Veja bem, a gente não pode depender eternamente dos pontos. Os pontos vão ter importância para a gente nas primeiras semanas, onde nós fizemos a cerclagem do estômago, fizemos um alinhavamento do estômago, juntamos a parede do estômago, e após 6 semanas a gente espera que tenham ocorrido graus de fibrose entre a camada serosa com a serosa, ou seja, a camada externa do estômago. Nós invertemos o estômago e a camada externa ocorre uma fibrose. E esse grau de fibrose que vai impedir que o estômago se expanda como ele se expandia antes. A gente não pode depender desse fio. É muito natural, inclusive, após um certo tempo de cirurgia, que se faça uma endoscopia e vê lá fios soltos, porque isso aí corresponde ao grau de fibrose que ocorreu e o relaxamento do fio. Então não podemos depender desses fios eternamente para manter o teu estômago dessa forma. Agora existe sim a possibilidade desses fios soltarem ou romperem, caso o paciente nas primeiras 6 semanas, quando essa fibrose ainda não ocorreu, ele comer algo que não pode, seja na quantidade, às vezes no que ele comeu, pode se expandir dentro do estômago, fazer uma força radial muito grande, fazendo com que esses pontos se abram, relaxem ou rompam. Isso pode acontecer se houver uma desobediência do paciente na dieta prescrita das 6 semanas. Após ocorrer a fibrose, isso é uma cicatrização, então nós não vamos mais depender desses fios e não são mais importantes, e não há que ficar se preocupado com fios romperem ou não, né? E hoje as técnicas elas vão melhorando cada vez mais, e hoje fazemos entre 15 e 20 pontos, 4 a 5, 6 linhas de suturas no estômago, na região do corpo gástrico, que é essa região mais do meio do estômago, deixando apenas o fundo gástrico e o antro sem costura. E fazemos 4 a 5 linhas ou 6 linhas de sutura com 15 a 20 pontos. Quando eu falo pontos, quer dizer o número de vezes que a gente transfixou a parede gástrica, passando a linha. Depois o médico ele puxa isso, o estômago junta, e após 6 semanas esse estômago juntado ocorre a cicatrização. E uma vez ocorrida a cicatrização, isso passa a ser irreversível. Por isso que é um procedimento de caráter definitivo. Pode, com o tempo, relaxar um pouco isso, o estômago relaxar, isso acontece. Pode acontecer, inclusive, com cirurgia bariátrica, não é um problema. Pode ser costurado de novo? Pode. Eu fiz esse método e amanhã eu engordei tanto que eu quero agora fazer uma cirurgia bariátrica. Eu posso? Pode. O que você não pode mais? Colocar um balão, teoricamente é uma coisa que seria inviável pela fibrose que já ocorreu no estômago, se ela ocorreu. Então, os pontos não rompem, não é de romper ponto acidentalmente, tem que ser realmente por uma coisa feita de uma forma errada, mas eles não é para eles romperem. E caso isso ocorra, em nosso serviço temos um protocolo de fazer com 13 meses endoscopia em todos os nossos pacientes que fizeram a gastroplastia, a fim de checar realmente o estado em qual foi alcançado após toda essa fibrose ter ocorrido.
Uma dúvida comum em relação a este procedimento é se depois de eu ter feito a costura do estômago, se eu não vou poder reganhar peso um dia, né? Sim, essa possibilidade é real, existe, e não só exclusivamente para este método, né? Qualquer método bariátrico, seja uma cirurgia, seja um balão, seja este método, existe essa possibilidade de reganho de peso, naturalmente. Existe método que garanta a magreza, a pessoa ser magra eternamente. Agora, é óbvio que quanto mais a gente vai alterando a estrutura da pessoa, menos chances disso acontecer, ou mais tardiamente isso acontecer. Então, por exemplo, é muito mais fácil reganhar peso após um balão do que com a gastroplastia, e por sua vez é muito mais fácil reganhar peso com a gastroplastia do que com a bariátrica. Naturalmente, quanto mais eu estou indo para o lado da irreversibilidade e a alteração da estrutura física da pessoa, mais riscos eu estou correndo, mais resultados eu também estou tendo e menos chances de reganho eu estou tendo. Mas aí, repito, na questão da classificação do método para o paciente. A bariátrica é para um público, esse método é para outro público. Mas sim, a possibilidade de reganho é uma coisa comum, pode acontecer sim em uma boa parte dos pacientes. A maior vantagem desse método é que ele não é um método realmente cirúrgico, né? Não há cortes, não há mutilações de órgãos, né? Para se conseguir o efeito da restrição volumétrica do estômago, a restrição, a redução do que se cabe no estômago, né? É um procedimento feito com anestesia geral, mas é um procedimento de 1 hora com alta no mesmo dia dos pacientes, né? O paciente recebe alta algumas horas após o procedimento, 2 dias de recuperação, ele já, depois de 2 dias, né, o paciente já está apto a estar na sua vida habitual, então isso tem um custo social muito pequeno, né? A pessoa se afastar pouco do seu trabalho, das suas atividades habituais, né? É uma vantagem interessante. Uma outra situação é que pode ser repetido esse método, ele pode ser feito mais vezes, como que aqueles apertos ortodônticos, né? Que pode haver um afrouxamento vagaroso com o passar dos anos dessa distensibilidade gástrica e você poder fazer uma nova costura, isso é possível. Então também é uma coisa interessante. As desvantagens que eu digo que eu percebo nesse método a questão de ser realmente com um procedimento com anestesia geral, embora não é um problema, a anestesia geral já envolve umas outras situações, precisam fazer exames, precisa avaliar bem o paciente para selecionar não só a questão da costura, mas também da parte do anestesista. E a outra coisa é o custo operacional desse método é muito alto. As pessoas perguntam, por que é tão alto? É até mais caro que uma cirurgia bariátrica. Por que tem esse custo alto? Isso está bem relacionado ao material da costura, que é de uso único, né? Um kit para cada paciente, onde o custo operacional desse kit é alto, quer dizer, um paciente que vai ter aí uns 4, 5, 6 pontos, linhas de sutura no estômago, vai custar mais ou menos em torno de 15 mil reais só de material. Então esse custo é alto demais, isso faz com que no final, somando-se custos de honorários médicos, anestesista, anestesia, a estrutura, né, os impostos, está realmente atingindo um valor aí considerável e que a gente sabe que não é barato para a realidade do nosso país. Mas também sabemos que a obesidade não é barata, que a obesidade também nos custa muito, que nos traz muitos prejuízos, não só questões financeiras, mas de saúde. Então também é uma questão de pesar o custo-benefício daquilo que se quer fazer, tá bom? Então eu percebo isso. A desvantagem maior talvez seja o custo desse método. A maior vantagem que é um método não cirúrgico, com uma boa eficácia, com uma recuperação muito rápida e uma facilidade de prática muito tranquila em mãos habilitadas.